Esse é o quarto livro de uma série. A leitura dos outros 3 volumes se faz necessária. Observação: os outros 3 livros estão disponíveis em audiobook no canal, é só buscar as playlists. 62. O estigma de cada um. Samara suspirou enquanto Rafael se afastava, um sentimento ruim invadindo seu coração. Sacudindo a cabeça, ela entrou e encontrou todos sentados olhando para ela. Sorriu. Eu posso ao menos beber um copo d'água? Perguntou. Jéssica prontamente encheu um copo e o entregou. Menina, isso que é eficiência, brincou Samara. Ficando séria, sentou-se e narrou a conversa com Albert, sem mencionar o encontro com Tomás. Se você não se importa, eu prefiro não me envolver com essa situação, disse Valentina tensa. Eu também não quero ter nada a ver com isso, disse Bernardo. Eu compreendo que nenhum de nós queira nada com essa herança ou com o Albert, mas também não podemos deixar de lado todas as pessoas que precisam de seus empregos ou das pessoas exploradas para que aquelas pedras cheguem até os clientes daquelas joalherias, disse Samara cautelosamente. E quanto ao advogado, eu quero que ele pague pelo que nos fez, mas quero também que a mãe de vocês pague, e nós sabemos que no momento em que ela descobrir do terceiro testamento, ela vai jogar tudo para cima dele. Isso é verdade, disseram Valentina e Bernardo. Eu li um livro que se tratava de um casal assim, disse Rebeca pensativa. Durante a leitura eu acreditava que a mulher era inocente, mas no final foi difícil saber quem manipulava quem. Anjo da escuridão? Perguntou. Samara, tensa. Rebeca assentiu. Eu pensei nesse livro enquanto ouvia o Albert. Não quero passar pano para ele ou para Elizabeth, mas a verdade é que jamais saberemos quem de fato manipulava quem. Infelizmente, eu aposto na minha mãe, disse Valentina, abaixando a cabeça. Ela sempre manipulou a todos nós, incluindo-os o meu pai. Acho que ela o teria enlouquecido se ele não a tivesse deixado, concluiu triste. Tina, começou Bernardo tímido. Esse livro do qual elas estão falando não é aquele que a mãe sempre deixa na mesa de cabeceira? Sim, respondeu Valentina encarando-o. Samara e Rebeca entreolharam-se. Ela leu Anjo da Escuridão? Perguntaram as duas. Mais que isso, ela amava aquele livro. Eu disse uma vez que iria lê-lo para ver o que havia de tão interessante, comentou Valentina sorrindo. E ela me disse que eu não conseguiria entender a mensagem daquele livro. Mais uma vez, Samara e Rebeca entreolharam-se. O que há de tão interessante nesse livro? Na biblioteca da cidade tem. Eu vou lá contigo. É um livro interessante, mas não sei se você vai gostar, disse Rebeca, encarando-a. E então, gente, o que vamos fazer? Perguntou Samara, mudando de assunto. Eu posso dar a minha opinião? Perguntou Hector. Por favor, disse Samara, orgulhosa. Eu acho que a Valentina e o Bernardo deveriam assumir os negócios da família, disse, olhando de um para o outro. Não faz sentido o trabalho de uma vida de pessoas honradas se perder por causa da ganância de um único homem. E por que a Samara não assume? Perguntou Bernardo, inquieto. Porque a minha filha não tem nada a ver com nada disso. Por favor, não me levem a mal, mas ao contrário de vocês, ela não cresceu nesse meio e não tem nenhuma afinidade com o ramo da joalheria como vocês, respondeu Hector calmamente. E ela tem razão. Vocês não podem se esquecer de todas as pessoas que ficarão desempregadas se as lojas e as fábricas fecharem. Quando eu soube que o Albert queria falar com a Samara, pedi ao meu advogado para verificar os negócios dele. Devo admitir, ele fez um bom trabalho depois da morte do pai, e vocês podem sim tirar o que é dele e lhe entregar. Tina, você foi treinada para assumir os negócios do papai, quero dizer, do seu pai. Você pode fazer um excelente trabalho, disse Bernardo. Além do mais, tem o projeto de bolsas de estudos, lembrou encarando a irmã. Isso é verdade, concordou Valentina tensa. Ok, eu assumo a sua herança, mas com uma condição, que nós 3 sejamos herdeiros. Vocês podem fazer o que quiser com a parte de vocês, mas não estarei nessa sozinha. Pai, é possível transferir a minha parte para o orfanato de Granville? Perguntou Samara. E a minha parte pode ser convertida para a ONG, que eu e o Tiago estamos tentando fazer? Perguntou Bernardo. Hector sorriu. Com certeza. Eu posso fazer uma sugestão quanto às organizações beneficentes? Perguntou Valentina empolgada.
Os dois assentiram. Ao invés de abrir mão das partes de vocês, continuem como herdeiros e doem os dividendos para as organizações. Assim, não teremos estranhos em nosso meio, pelo menos até eu conseguir comprar a parte de vocês. Eu acho uma boa ideia, apoiou Bernardo. Ótimo, pai! O senhor pode pedir ao seu advogado para resolver a situação da herança? Perguntou Samara. Hector assentiu. Lembrando de separar o que cabe ao Albert, não queremos nada que seja dele. Exatamente, concordaram os outros dois. E quanto ao advogado do Albert? Perguntou o pastor Tiago. Se os três concordarem, eu falarei com o meu advogado para defendê-lo. Defendê-lo significa que ele sairá impune de tudo o que fez? Perguntou Bernardo tenso. Não, meu filho, significa que ele terá um julgamento humano justo, respondeu o pastor Tiago, encarando Hector. Certo, Hector. Certamente. Como a Samara colocou, não queremos que apenas ele se dê mal e a sua mãe saia impune. O advogado cuidará para que cada um pague pelo que lhe cabe, respondeu Hector sério. Rafael deixou Samara na frente da casa de Hector e dirigiu apressadamente para a delegacia, onde encontrou o delegado saindo com a esposa. Estávamos justamente indo à casa do Hector, disse Eliana sorrindo. Eu sinto muito, mas tenho razões para acreditar que o Dr. Caetano esteja se escondendo no sítio onde a Samara foi parar na noite em que foi sequestrada. Estranha coincidência, disse o delegado. Não existe coincidência, meu amor, respondeu Eliana, beijando-o. Eu vou preparar o mandado de busca para vocês, disse, dirigindo-se para seu carro. Talvez devêssemos levar mais alguém conosco? Perguntou Rafael. Vou chamar o Romeu, disse o delegado, voltando para a delegacia. Minutos depois, os três se despediram da juíza e dirigiram para o sítio, enquanto Rafael narrava o encontro com Tomás. Para desespero dos policiais, não havia ninguém no local, mas tudo indicava que haviam acabado de sair. Havia panelas quentes no fogão. Qual a possibilidade de alguém o ter avisado? Perguntou Romeu. Eu acho que, dessa vez, ninguém o avisou. Apenas nós sabíamos nosso destino. O mais provável é que ele tenha seguido Tomás até a cidade e o tenha visto falando comigo e com a Samara. Se for isso, esse rapaz corre perigo, disse o delegado. Sim, sussurrou Rafael, recordando-se do que Samara lhe contara sobre a garota ser mantida cativa, e suspirou profundamente. Tem uma coisa que não contamos para o senhor. Não achamos que fosse importante. Na verdade, eu pensei que o rapaz estivesse exagerando. Afinal, quem mantém uma jovem em casa sem sair para lugar nenhum nos dias atuais? Como assim, Rafael? Perguntou o delegado confuso. A moça namorada do Tomás, segundo o que ele disse para a Samara, nunca saiu daqui, nem mesmo para ir à escola. Meu Deus, Rafael, isso é cárcere privado, vocês deveriam ter me dito. Mas, delegado, ele tem razão, essa história é meio fantasiosa, disse Romeu. Afinal, pelo que a Samara disse no depoimento, a garota não estava presa na casa. Tudo isso está muito estranho, principalmente se esse tio dela for mesmo o Caetano, resmungou o delegado. Será que Albert sabe de alguma coisa? Ele conhece Caetano desde sempre, lembrou Rafael. Verdade, vamos até o presídio, disse o delegado, já ligando para o diretor do local. Encontraram-se com Albert na sala do diretor e explicaram a situação para o prisioneiro, que gargalhou. A situação aqui é séria, disse o delegado irritado. Eu concordo plenamente, disse Albert, ainda rindo. Mas não faço ideia do que vocês estão falando. Você realmente não faz ideia de quem seja essa garota ou de que sítio é este? Perguntou Rafael. Albert ficou sério. Não, realmente não faço ideia. Eu nunca soube que o Maurício tivesse um sítio. Agora, se esse Maurício Caetano é o meu amigo, acredite-me, ele roubou essa menina de alguém porque ele não tem família, respondeu ficando sério. O rapaz disse que ele é tio da garota, lembrou Rafael. Impossível. Ele era filho único, disse, olhando de um para o outro. E a mãe dele morreu de câncer de mama, e o pai, do nada, infartou. Será que ele não teve uma filha fora do casamento e a criou como sobrinha? Perguntou Romeu. Não, pelo menos não que eu soubesse, respondeu sério.
O Maurício só se apaixonou uma vez na vida. E até onde eu saiba, as filhas dessa mulher todas foram do marido. Ela tinha muita sorte por nunca ter engravidado dos amantes. Você a conheceu? Perguntou Rafael. Claro, a Olívia, cunhada dele. O quê? Perguntaram os três homens em uníssono. Albert gargalhou. A Olívia foi amante do Maurício desde que eles eram garotos, disse encostando-se. Depois que os pais dele se separaram, todas as férias ele vinha para cá. E um dia conheceu a loira Fatale, como ele mesmo costumava chamá-la. E na qual ele estava certíssimo. Eu mesmo só não caí na lábia dela porque eu já tinha a minha própria femme fatale. Mas ela bem que tentou, disse sorrindo. Se eles se conheciam desde garotos, como ela acabou casada com o Hector e ele com a Virgínia? Perguntou Rafael, temeroso pela resposta. O Maurício era rico, mas não milionário, e além disso, havia os pais dele. Já aquele pamonha era milionário e não tinha ninguém. Então ela elaborou um plano perfeito para se aproximar dele e se tornar a senhora Demetriou. O que ela não contava era que ele tivesse sentimentos pela irmã, ou pelo menos era o que ela pensava, pois, segundo o Maurício, o Hector nunca teve sentimentos nenhum pela Virgínia. E como eu não conheci nenhum deles, não posso dizer qual dos dois estava sendo iludido. Se bem que o mais provável que fosse o Maurício, a Olívia era tudo, menos estúpida. Isso não explica como ele acabou casado com a Virgínia se amava a irmã dela, comentou Romeu. Ele realmente amava a Olívia e faria qualquer coisa por ela, até mesmo casar com a Virgínia. Como eu disse, não a conheci. Pelo que eu soube, ela era totalmente diferente da irmã. Mas, infelizmente, a verdade era que não tinha como o Maurício apresentá-la para os amigos em São Paulo, pois para todos os efeitos a mulher dele era a Olívia. Apenas eu e a Liz sabíamos a verdade. Ela continuou sendo amante dele, mesmo depois de casada com o Hector? Perguntou o delegado, chocado. Sim. Não sei por que eu ainda fico chocado com o que descubro sobre essa mulher, disse Rafael sacudindo a cabeça. Você disse que do nada o pai dele morreu. O que você quis dizer com isso? Perguntou. O seu Lúcio era extremamente vaidoso e se cuidava. Eu me lembro dele reclamando com o meu pai para cuidar da própria saúde. Então um dia o Maurício me ligou dizendo que o pai infartou, exatamente como o meu. E bem, hoje eu sei que meu pai não infartou, na verdade, ele foi envenenado, então nunca se sabe. Você acredita que aconteceu com o pai do Dr. Caetano o mesmo que aconteceu com o seu pai? Perguntou o delegado. Na época, a Liz insinuou algo assim, e tanto eu quanto o Maurício não levamos a sério. Mas agora eu não me surpreenderia se ela própria tivesse dado a Olívia o veneno. Elas eram muito amigas. Mas algo não se encaixa. A troco de que a Olívia mataria o pai do amante? Perguntou Rafael. Agora isso eu não sei. Ele sabia do caso dela com o filho, mas isso não seria motivo, porque ele amava a Virgínia como uma filha e não faria nada que a levasse a querer se separar do filho. E você realmente não sabe nada sobre essa garota que ele diz ser sobrinha dele? Perguntou o delegado. Na verdade, vocês não sabem se de fato seja ele. O delegado o encarou, e sorrindo, ele ergueu as mãos. Não, realmente eu não sei, disse ficando sério. Se ele roubou uma criança ou algo assim, ele precisaria de uma pessoa para cuidar dela. E só há uma pessoa em quem ele confiaria para isso, Dona Emília Sertão. E quem seria Dona Emília Sertão? Perguntou Rafael, exasperado diante do silêncio do homem. Ela foi babá dele, e depois que ele cresceu, continuou na casa porque ele era muito apegado a ela. E a tia Ivanilde já tinha a saúde muito fragilizada naquela época, então concordou que ela continuasse na casa. Foi por causa dela que os pais do Maurício se separaram. Ele teve um caso com a babá? Perguntou Romeu. Segundo o que a própria Dona Emília nos contou tempos depois, enquanto tomávamos tequila, não. Mas ela fez com que a esposa desconfiasse que os dois estivessem tendo um caso e depois os pegassem em uma situação bastante comprometedora. Como ela já estava diagnosticada com câncer e muito debilitada, sentindo-se feia e etc., mandou os dois embora. O seu Lúcio voltou para Granville e a Dona Emília continuou em São Paulo. Afinal, o homem não queria vê-la nem pintada de ouro.
E onde podemos encontrar essa dona Emília? Perguntou o delegado. Albert pegou um papel e uma caneta e escreveu algo, entregando ao delegado. Aqui está o endereço dela, mas não sei se vocês irão encontrá-la. A última vez em que a vi foi há uns 28 anos mais ou menos. E eu sempre a encontrava pela vizinhança. Obrigado pela ajuda, disse o delegado. Diga-me, você acredita mesmo que ele pudesse roubar uma criança? Não. Mas se a Olivia mandasse, sim. Albert, você tem ideia de para onde o Luciano possa ter ido? Perguntou Romeu. O delegado já me perguntou isso, e minha resposta ainda não mudou, respondeu, olhando na direção do delegado. O senhor verificou os locais onde eu disse? Todos. Ele não está em nenhum, respondeu o delegado. Então vocês deveriam procurar por possíveis lugares onde a Alice iria. Por quê? Perguntou o delegado. Porque eles são amantes e, com certeza, estão juntos. Ele é amante da viúva do Jerônimo? Perguntou Romeu. Albert apenas assentiu. Pelo que eu sei, desde quando ele chegou aqui, respondeu Albert. Mais uma vez, obrigado pela ajuda, disse o delegado chamando o agente penitenciário. Coitada da minha irmã, disse Romeu, acompanhando os colegas. Vocês sabiam do caso deles? Os outros entreolharam-se. Ele apenas assentiu. Como ela está? Perguntou Rafael. Eles sabiam do caso dos dois, mas realmente não imaginaram que pudessem estar juntos. Mal. O meu pai a buscou, aquela mãe surtada dela a estava deixando ainda pior. Eu acho até que ela saiba do caso dele, porque ela fica dizendo que a culpa de ele fugir foi dela, que não soube segurar o marido. Por que você não disse a verdade a ela? Que é verdade que ele fugiu, mas não foi dela e sim da polícia? Perguntou o delegado. Eu disse, mas parece que ela está com dificuldade para compreender o que eu falo, resmungou. Mais uma vez, os três homens entraram no carro. Dessa vez, enquanto Rafael dirigia, o delegado ligava para a esposa, contando o que descobrira e pedindo que ela o acompanhasse a São Paulo.